Boa noite. Eu sou Érica Lacreta, eu trabalho aqui na BIMA, na área de mercado de capitais. E hoje aqui na Semana da Educação Financeira, eu vou falar para vocês um pouco sobre o que vem a ser o mercado de capitais e as formas de abordar os investimentos nele. Tá? Bem, para falar um pouco de mercado de capitais, eu vou começar falando um pouco de diferenciação de mercado de capitais e mercado bancário. O que vem a ser mercado bancário, né, para as companhias? Quando a companhia ela precisa tomar recurso, seja para investir, seja para reforço do fluxo de caixa, ela pode ir até o banco, onde ela tem conta, e o banco pode oferecer para ela um empréstimo, e essa foi uma relação bilateral entre companhia e banco, que já satisfaz a necessidade da companhia. No mercado de capitais, eu não tenho o banco envolvido, eu tenho a empresa e os investidores. Então, para que a empresa consiga captar recursos, seja para investimento, seja para fluxo de caixa, ela emite papéis. Pode ser papel de renda fixa ou ela pode emitir ações. Os investidores compram esses títulos, essas ações, e financiam a empresa. Em troca disso, eles têm um retorno, né, uma rentabilidade em cima desse investimento. Então, o mercado de capitais é isso. É onde ele liga a necessidade da companhia com o investidor, oferecendo para ele um retorno positivo. Então, diferente do mercado bancário, o mercado de crédito faz essa ponta. Para conversar aqui sobre mercado de capitais, eu dividi aqui a nossa conversa em duas partes. Uma parte de mercado de renda fixa e mercado de renda variável. Para falar de mercado de renda fixa, vou tratar aqui basicamente de debêntures e de certificados CRI e CRA. Então, para falar um pouco de debênture, né, o que vem a ser uma debênture? Uma debênture é um título que uma companhia emite. Então, ela precisa recurso para investir, ela precisa de alternativa de funding. Ao invés dela ir até o banco, ela emite um título de renda fixa chamado debênture. E lá ela põe toda a estrutura de pagamento para o investidor. Então, é um título onde a empresa emite no mercado e você vira e o investidor vira um credor dessa companhia. A debênture ela tende a ter uma rentabilidade superior a qualquer título assim mais tradicional do mercado, por exemplo, mais do que um CDB, porque ela tem um risco adicional da própria companhia. Então, quando investir em debêntures, o mais importante é você ficar atento muito à solidez da companhia, porque o que vai te traduzir em termos de retorno é o fluxo de caixa da própria companhia. Então, ela emite papel, capta recursos e com o crescimento dela você vai tendo o retorno pactuado com ela. Então, para você investir numa companhia, é muito importante você conhecer bem a companhia, conhecer o balanço, o setor que ela está, ver a parte de balanço, a parte de a governança, ver as garantias e o prazo estipulado e ver a nota de rating dela. Para você analisar isso, vamos falar um pouco das garantias. Quando uma empresa emite um título e você compra, você tem que ver que tipo de garantia a empresa pode estar oferecendo. Você pode ter uma garantia real, isso é, se a empresa não cumprir com o seu pagamento, ela pode ter uma garantia que seja real e efetiva, que pode suprir essa deficiência da companhia, pode ser um imóvel, um fluxo de recebível. Então, você tem mais garantias nesse processo. Pode ser uma garantia que a gente chama de garantia flutuante, que numa eventual default da companhia, se ela quebrar, você tem privilégio perante a outros credores, ou pode ser, como a gente chama aqui, uma garantia quirografária. Na verdade, ela representa sem garantia. Você tem que confiar plenamente no fluxo de caixa da companhia para ela te retornar o recurso. Então, falando assim, você tem que observar qual é o melhor tipo de risco que você quer correr para essa companhia quando você for adquirir uma debênture. Então, assim, mais importante, leia o prospecto. O prospecto é o material de venda da companhia, dessa debênture, e leia a escritura. A escritura é o documento que reflete todas as condições de pagamento e o compromisso dessa companhia perante o investidor. Qual é o rendimento que está por trás da debênture? Como eu falei que é renda fixa, então assim, ela é estipulada no prazo do papel. Então, ela pode ter um rendimento que é pré-fixado. O que é um rendimento pré-fixado? Rendimento pré-fixado é quando a escritura debênture ela já vem estipulando qual que é o percentual que a empresa está disposta a pagar para você. Olha, vai pagar 10% ao ano, 12% ao ano. Ou pode ser um rendimento pós-fixado. O pós-fixado, na verdade, é atrelado a um índice. Então, por exemplo, uma debênture ela pode pagar por um prazo X
tantos por cento do CDI, tantos por cento do IPCA, mas ela já está ali dizendo quanto que ela vai te remunerar naquele prazo. Ou até ela pode ter uma composição desses dois. Ela pode falar para você, olha, eu vou pagar por esse prazo 2% mais um percentual do CDI. Então, ela te oferece um pedaço de renda fixa, mais um pedaço que é atrelado ao índice. Então, é 2% que você conhece no momento, e o percentual pode ser atrelado ao CDI, ao IGPM, que você vai conhecer no final do papel. Falando em prazo, então assim, você já conheceu as garantias, você já conheceu o rendimento, aí você vai conhecer o prazo do papel. O prazo do papel hoje do debênture, ele tende a ser um prazo mais longo, né? A gente está falando em prazo médio de 5 a 6 anos. Então, quando você for olhar o prazo do papel, às vezes você acha um prazo ali, 10 anos, 12 anos de uma debênture. Mas o importante, como as debêntures, elas tendem a ter um fluxo de amortização, pode ser semestral, anual, esse prazo ele pode encurtar, porque como tem amortização durante o caminho, a vida do papel, então o papel às vezes de 7, 8 anos, ele pode representar aí um prazo médio, que a gente chama no mercado assim de duration, de 4, 5 anos. Então isso é importante você analisar também quando você estiver adquirindo essa debênture. Atente-se ao prazo do papel, mas também atente-se ao prazo que a gente chama de prazo médio. Outra coisa importante é o seguinte, por ser um papel de renda fixa, ela tem uma tributação de renda fixa. A tributação de renda fixa hoje, ela tem aquela tabela regressiva. Quanto mais prazo, quanto mais tempo você ficar com o papel, menor é a alíquota de imposto de renda. Então, a alíquota de imposto de renda ela varia de 15% a 22,5%, dependendo do prazo. Quanto mais tempo, que são 720 dias, você sofre uma tributação de 15%. Agora, é importante falar que hoje a gente tem um produto que é a debênture incentivada no mercado, que a debênture incentivada ela tem isenção de imposto de renda, zero alíquota de imposto de renda para a pessoa física. Então, a pessoa física que investe nessa debênture, ela tem isenção de imposto de renda. O que diferencia uma debênture incentivada e uma debênture não incentivada? A debênture incentivada, ela foi criada basicamente, ela foi estruturada para com um ser específico de financiar a infraestrutura. Então, a infraestrutura, como ela tem um carimbo desse recurso, se for uma debênture em que a companhia vai investir em infraestrutura, o governo dá para um incentivo à pessoa física adquiri-la, dando 0% de alíquota de imposto de renda. E assim, outra coisa importante, acho que até o René Costa aqui está nos perguntando, que são as notas de rating, né? Então, assim, as agências classificadoras de risco, elas fazem, sim, avaliação da estrutura dessa debênture. Então, tem várias agências de rating hoje. Então, assim, é importante também você ver o grau o grau de risco dessa nota que a agência de rating vai te dar, para você saber se isso se adequa mais ao seu perfil de risco. Então, você tem nota A, AAA, AA, A-, assim, ela mesma faz uma avaliação e te entrega isso para você poder também ser como um instrumento de análise para você antes de você adquirir esse papel. Então, por fim, ainda falando de debêntures, quando eu falei de debêntures incentivadas, que são os debêntures de isenção de tributação, elas são, hoje, as que têm mais presença de pessoa física, onde tem um mercado secundário, onde as pessoas negociam mais, porque você tem mais gente investindo nela. Então, assim, a debênture tem isso de positivo, é um título de companhia, né? É um título que a companhia se compromete a pagar, então ela tem o risco da companhia. Eu vou ser repetitiva aqui, que a gente tem que analisar a companhia, os riscos envolvidos, a garantia, o prazo, a rentabilidade, porque você torna um credor. Então, assim, o benefício você vai ter uma rentabilidade melhor do que um título tradicional, mas você tem que tomar todos os cuidados de avaliação se esse título compete ao seu tipo de risco, no prazo estipulado, no rendimento estipulado, e saber se a companhia ela merece esse seu crédito, né? Então, assim, falar em termos de investimento em debênture, eu acho que é basicamente isso. Leia o prospecto, leia a escritura. Você não precisa ser um bom conhecedor de balanço, mas você tem que saber conhecer os balanços da companhia, o prazo, a rentabilidade, a garantia, e a nota de rating também é um instrumento que pode influenciar na sua decisão de investimento. De novo,
para investir numa debênture, como é que eu faço? Você tem que procurar o seu banco, a sua corretora, eles podem te oferecer as debêntures que mais se adequam ao seu perfil de risco. Acho que em termos de debênture, assim, só para a gente contextualizar, eu acho que eu já passei pelos as principais variáveis para investir em debênture. Falando em... Agora, falei compromisso, era falar de debênture, agora eu vou falar um pouco sobre CRI e CRA, que são certificados hoje que você ouve muito falar, né, que são 3 letrinhas aí, que são certificados de recebível imobiliário, que é o CRI, e certificados de recebível de agronegócio, que é o CRA. O CRI e o CRA também são títulos de renda fixa, então tem prazo estipulado, tem rendimento estipulado. São diferentes quando você vê CRI, CRA, LCI e LCA, são diferentes sim, porque LCI e LCA são títulos de banco, então assim, a gente volta, são títulos de banco, é o banco que vai te pagar, é uma relação diferenciada que aqui é a companhia, né? Na verdade, é um título de mercado de capitais, onde você tem um fluxo de pagamento que vai te proporcionar esse rendimento de CRI e CRA. Então, isso é importante você saber. Não tem FGC, diferentemente de um título bancário, assim como LCI e LCA tem, né? Então, assim, quando você fala assim, o que vem a ser um CRCA, o que vem a ser esses títulos? São títulos de securitização. O que vem a ser uma securitização, né? Securitização é um processo onde a empresa, se ela tem um fluxo de caixa de longo prazo a receber, quer dizer, ela tem vários títulos para receber dos seus clientes, mas de um longo prazo, e ela quer antecipar esse recebimento, então ela oferece essa carteira de títulos a receber dela para uma securitização. Então, ela cede isso, recebe o recurso, antecipando o seu fluxo de caixa. E assim, o que ela te oferece? O retorno por isso. Então, se você está antecipando o fluxo de recebível dela de longo prazo, trazendo isso a valor presente, e ela te dá um retorno de um rendimento efetivo. De novo, para você analisar um CRI e CRA, o mais importante, a empresa que tem essa carteira não é ela quem emite esse certificado. Quem emite é uma empresa securitizadora. Então, assim, quando a empresa ela oferece essa carteira de recebível para a securitizadora, o que vem a ser securitizadora? Securitizadora é uma empresa que presta o serviço, que ela embala essa carteira de recebível e te oferece no formato de CRI ou de CRA. A mecânica é a mesma. Então, o importante não é você só observar, olha, esse CRI foi emitido pela securitizadora X, esse CRA pela securitizadora X, porque elas emitem vários CRIs e vários CRAs. Então, o importante não é só conhecer essa securitizadora, é que vai fazer todo o serviço para você do fluxo de pagamento. O mais importante é você conhecer o que está por trás dessa estrutura de securitização. Então, assim, qual é o lastro, quais são os recebíveis, quem vai pagar esses recebíveis. Então, por exemplo, você pode ter o recebível, que a gente chama de recebível pulverizado, tem vários, essa empresa ela está oferecendo a securitização vários devedores, então às vezes tem 1000 devedores lá dentro. Ou ela pode te oferecer assim, ó, eu tenho uma carteira de 3, 4, são carteiras concentradas, onde você pode identificar quem é o pagador desse fluxo. Então, vamos contextualizar um pouco. Por exemplo, uma carteira de imobiliário. Eu sou uma incorporadora, eu vendo os apartamentos, você compra e eu tenho uma carteira que tem um prazo de, sei lá, de 10 anos e eu incorporadora, estou financiando. Eu pego essa carteira que tem lá, sei lá, 500 apartamentos, 500 compradores, ofereço a securitização. Aí ele pega esse fluxo, transforma isso em um CRI e o pagamento desses recebíveis vão amortizando esse CRI. Ou pode ser uma forma diferente, por exemplo, eu sou uma empresa de agronegócio, eu tenho para receber aqui uma carteira de 4 devedores. Eu ofereço também essa securitização, mas você pode conhecer e fazer uma análise de quem são esses devedores e que vão te pagar e te oferecer essa remuneração. Então, isso é uma securitização. E a securitizadora empacota isso em formato de CRI e de CRA. A diferença entre CRI e CRA não é na estrutura, é no setor. Então, o CRI vem a ser mais financiar uma carteira voltada ao mercado imobiliário e o CRA é uma carteira mais voltada ao setor do agronegócio, né? Que tem sempre o envolvimento de um produtor rural, cooperativas, empresas do setor. Então, isso é que muda.
e muda o tipo de risco, que o risco pode ser pulverizado ou concentrado, como eu falei. Então, observe, muitas vezes tem garantias também envolvidas. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, sei lá, uma carteira de apartamentos, muitas vezes eles são também alienados ao fluxo de recebíveis. Então, você tem, você tem a amortização do próprio título e que por trás dele tem uma garantia de um imóvel. Então, assim, garantia, tem que ver o tipo de risco, pulverizado, se é concentrado, qual a estrutura, quem é a empresa que está cedendo essa carteira, para você identificar qual a rentabilidade que você é disposto a correr. Eu falei aqui em debêntures também, que debêntures ele tende a ser uma título de renda fixa, e o CRICRA também. Ele pode oferecer um percentual do CDI, IPCA, você vai até encontrar percentual de GPM, porque isso tem que estar muito atrelado também ao rendimento dessa sua carteira. Então, no imobiliário você vê muito retorno atrelado ao IPCA, você também tem percentual do CDI. Da mesma forma, você tem uma taxa híbrida, que é um composto de pré-fixado, 2% mais o percentual do CDI, ou só o percentual do CDI, percentual do IPCA. Então, você também tem que ver que tipo de risco você quer correr. As garantias eu já falei. A duration também, como eu comentei com vocês na debênture, aqui também, o CRI e CRA são títulos de longo prazo, mas observe não só o prazo final, observe a duration do papel, porque como tem fluxo de amortização, pode até ser mensal, essa duration pode ter prazo de 13 anos, até 13 anos, e essa duration pode ser menor. Você tem aí um fluxo, por exemplo, médio de 5 anos. E o importante aqui é falar agora de tributação. O CRI e o CRA também são isentos de tributação para pessoa física, assim como LCI e LCA. Mas, assim, hoje, eles são isentos de imposto de renda para pessoa física, e se não for pessoa física, ele tem a tabela regressiva. Eu já comentei para vocês que a tabela que varia de 22,5% a 15%, dependendo do prazo do papel. Quanto maior o prazo, menos imposto. Então, vamos lá, o que a gente já passou por aqui? A gente já passou assim, olha, conhecemos o que é uma securitização. Para você entender isso, você tem que saber quem originou, quem é que está cedendo o crédito. A securitizadora é importante, mas não é ela que vai te pagar, quem vai pagar é o fluxo recebível. Então, conheça a estrutura, veja se tem garantia envolvida, veja o prazo, o retorno. Também tem aqui a agência de rate envolvida, então veja qual é a nota de rate, também é um instrumento para te ajudar numa decisão. São isentos de imposto de renda para a pessoa física e tendem a te dar uma remuneração maior do que os títulos tradicionais, por exemplo, bancários. Então, assim, toda a parte de mercado de capitais, ainda mais assim, com a taxa de juros caindo, os títulos de renda fixa ele tende a te proporcionar uma rentabilidade melhor do que os títulos tradicionais. Mas aqui, eu falei para vocês na debênture, leia o prospecto, leia a escritura da debênture. Aqui eu vou repetir, leia o prospecto, mas leia o termo de securitização. O termo de securitização também detalha o que vem a estar por trás desse CRI e desse CRA. E a nota de rate pode te ajudar também. Bem, gente, eu passei aqui para vocês um pouco dos títulos de renda fixa, de a companhia por trás, debênture, CRI, CRA, e eu acho que é isso. Taxa de juros caindo, mercado de renda fixa torna uma proporção também interessante. Tem títulos que são isentos, debêntures incentivadas, CRI, CRA, e você tem que ver o perfil de risco que você quer correr, porque você torna credor, seja de uma companhia ou com uma expectativa de recebimento de um fluxo de recebível. Agora vamos falar um pouco de ações. Ações é uma coisa onde a gente tem mais contato com ações efetivamente, que ação, na verdade, é quando você compra uma ação, você compra um pedaço, você vira sócio de uma companhia, né? Então você torna, na verdade, um acionista dessa companhia e você tem uma expectativa de que ela te dê também uma remuneração boa, porque você está apostando que essa companhia ela cresça, se desenvolva e te dê retornos positivos, já que você é sócio dela. Quando você fala em ações, acho que a coisa mais importante aqui é que você pode ter, quando você investe em ação, um retorno bastante positivo, mas ela também tem riscos atrelados. É importante você saber a hora de entrar e a hora de sair no mercado de ações. Então, você tem, mais uma vez, saber que companhia que você quer investir,
ver as projeções dessa companhia, a projeção de crescimento. Então, você tem que saber a hora que sim. Se você comprar sempre quando a ação está mais subvalorizada, você acha que aquela ação vale mais do que ela está valendo hoje, e tem que saber qual a expectativa de crescimento dela. Então, essa dinâmica de entrar no momento certo, porque ela está valendo menos, e sair no momento onde você acredita que ela já retornou a sua expectativa de rendimento. Então, essa dinâmica é muito importante para você investir no mercado de ações. Então, quando você investe no mercado de ações, qual é a sua expectativa? Que essa empresa, você comprou uma ação de 10, porque ela está gerando um lucro de 100, que amanhã o lucro dela seja de 200, para que sua ação de 10 valha para 20. E você compre ela no momento onde você tem essa expectativa de crescimento. Porque a empresa é boa, o setor é bom, a governança da companhia é boa, ela também tem rating que pode te ajudar. Então, você tem que analisar tudo isso antes de investir em ações. E quando você tem um mercado hoje de ações que você pode comprar e vender no momento que você achar mais adequado, e você também pode ter um rendimento através de um dividendo que a companhia pode estar te pagando durante o período que você estiver investindo nela. Agora, tem que tomar cuidado um pouco, porque o mercado de ações não é um mercado não é qualquer dor de barriga que a companhia sentir, a gente vai começar a vender a companhia, a gente precisa ter um pouco mais de disciplina nesse processo também. Você tem que acreditar no potencial da companhia, saber o momento de comprar, não é um investimento também de curtíssimo prazo, é um investimento que você tem que está acompanhando a companhia e saber o momento que ela pode te dar um retorno maior em liquidez. Então, aqui que é importante você saber a expectativa de crescimento, saber que ela pode te pagar dividendos periódicos, acreditar no potencial dela, ter disciplina na hora de entrar e na hora de sair. Então, essas são as vantagens. É de risco, é de maior risco, mas é de maior retorno também. Mas você tem um certo cuidado nessa dinâmica desse mercado de renda variável. Nos mercados mais desenvolvidos, quando você tem um cenário de taxa de juros muito alta, então você ganha, os títulos de renda fixa tendem a te proporcionar uma rentabilidade melhor, os títulos até mais básicos. Num cenário onde a taxa de juros cai, a taxa de juros é baixa, você precisa procurar alternativas que te deem maior rendimento. Ações é uma dessas alternativas. Mas você precisa ter um pouco mais de cuidado na análise e nesse processo dessa dinâmica desse mercado de ações. Nos mercados desenvolvidos, nos países onde o mercado de capitais são mais desenvolvidos, o mercado de ação também ele é muito mais dinâmico e com volumes muito mais expressivos do que o nosso. E lá, como as companhias tendem a ter essa alternativa de fundos de mercado acionário, elas são muitas vezes, muito mais analisadas, os próprios investidores exigem mais dela. Então, faz esse dinamismo desse mercado de capitais ser mais ativo também. Então, o mercado de capitais, aqui por fim, falando assim, ele é uma alternativa de funding para as companhias. Os investidores são importantes porque te dá um rendimento melhor do que os tradicionais, seja na parte de renda fixa, seja na parte de ações. Hoje, como alternativa de funding, o mercado de capitais ele ajuda no desenvolvimento das companhias, ajuda no crescimento das companhias, que a companhia gera mais, se você tem uma alternativa de funding melhor, as companhias geram mais lucro, geram mais empregos, e assim faz uma dinâmica econômica, financeira mais positiva. Então, a gente acredita que o mercado de capitais é uma alternativa importante para o financiamento das companhias, atender à expectativa de investidores, e nos mercados onde as economias são mais desenvolvidas, o mercado de capitais tem uma representatividade muito forte. Então, a gente acredita que aqui também o nosso mercado também possa ser muito mais desenvolvido. E hoje, assim, acho que o nosso compromisso era falar um pouco sobre essas três alternativas aqui. Agora, agora falando um pouco assim respondendo aqui algumas das perguntas,
No CRI ou CRA, o risco mais impactante seria o risco de crédito da securitizadora? Não. Não é o risco de crédito da securitizadora. A securitizadora, ela é uma empresa que pacota esse recebível. Então, a empresa que cede o seu direito de crédito para a securitizadora. A securitizadora é uma prestadora de serviço. Qual é o risco de crédito? É o lastro, são esses recebíveis que essa companhia cedeu para pagamento. Então, é a carteira de recebível que essa companhia tem, que te ofereceu como alternativa de investimento, ela sim que é o risco. Então, você tem que analisar quem está por trás desse risco, quem é o lastro, quem vai pagar esses títulos. Não é a securitizadora. A securitizadora aqui é importante porque ela é quem vai fazer toda a administração desse recebível para você, em termos de liquidação, de pagamento, mas ela não é o front, ela não é o seu devedor. Mercado de opções eu não vou abordar aqui, até porque a gente não está falando um pouco mais diferente por causa de opções de ações. Aqui a gente vai tratar mais no que vem a ser realmente o mercado de ações. Outra pergunta, quais as informações sobre a empresa impactam diretamente em seu preço de mercado? Até que ponto hoje podemos confiar nas informações básicas e sinceras que estão disponíveis nos telejornais? Renê, assim, hoje está difícil no mercado como um todo, né? Acho que no mercado de ações, em todo, na nossa vida já está um pouco complicada essa questão de fake news. Mas, assim, hoje, todas as informações, elas impactam, sim, se reais e verdadeiras, elas impactam, sim, no comportamento da companhia. Seja diretamente nela, seja na governança dela, seja no setor em que ela se coloca. Então, assim, às vezes é um presidente de uma companhia saindo, é um setor que apresentou um problema, todo esse tipo de notícia realmente abala o efeito dessa companhia. Então, isso é importante você estar acompanhando também. Quando você está apostando numa companhia, que ela vai crescer, você está como acionista dela, é importante você, sim, acompanhar todas as informações que, de alguma forma, impactam diretamente no efeito preço delas. Até na concorrência dela também, isso pode impactar. Acho que é isso, né? Acho que assim, a gente passou pelos principais títulos aqui, que era o nosso compromisso. Eu queria agradecer aí a vocês. Desculpa. Gente, desculpa, eu vi agora. Algumas perguntas aqui. O Renê me pergunta se é possível transferência desses títulos todos no mercado secundário? Renê, vamos lá, mercado de ações, ele vive de... Você consegue ter liquidez isso de alguém comprar e vender. Mas o título de renda fixa, ele não é um título que tem um mercado secundário ativo ainda, né? Então, assim, hoje, se você comprar uma debênture ou um CRI, CRA, e você quiser sair desse papel, você vai procurar sua corretora, seu banco, e você precisa encontrar uma ponta compradora desse papel. E muitas vezes, nessa negociação, você pode deixar de ganhar. Então, assim, por exemplo, se esse título tem um rendimento no final do papel, quando você se predispõe a vendê-lo de forma antecipada, porque você precisa de liquidez, e você coloca esse no mercado secundário, muitas vezes você tem a dificuldade de encontrar essa ponta compradora e ver que tipo de preço que estão dispostos a pagar nesse seu papel. A gente ainda não tem um mercado secundário de renda fixa muito ativo, posso dizer que até de CRI a gente tem, CRA a gente tem um pouco mais, e o que a gente tem mais hoje, em termos de liquidez, é o mercado de debênture de infraestrutura, porque é um mercado onde o mercado está atraindo cada vez mais pessoas físicas estão apostando nesse título, ele é isento, ele tem prazo. Esse título hoje você tem uma liquidez melhor para quando você tiver necessidade de caixa. Jandiara Braga. Quais esses investimentos têm garantia pelo fundo garantidor? Jandiara, uma boa pergunta, se o mercado de capitais não é o mercado bancário. Então, se os títulos são emitidos pelas companhias
eles não têm fundo de garantidor de crédito. O fundo garantidor de crédito, ele está mais atrelado a títulos bancários. E aqui você, seja numa debênture, seja no CRI, no CRAS, uma ação, você não tem o respaldo do fundo garantidor de crédito. Bem, acho que assim, se eu pulei alguma pergunta, eu peço desculpas, mas eu acho que eu passei pela maioria delas aqui. Então, eu acho que a gente já pode encerrar. Quero agradecer aí a participação de todo mundo. Dizer que que você precisar de mais informações e querer saber como investe, a gente tem o nosso site aqui do Como Investir. E amanhã a gente está programando aqui para falar sobre fundos de investimentos. Então, se conto com a presença de vocês aqui. E, de qualquer forma, se vocês quiserem saber mais informações sobre títulos de renda fixa, debênture, CRI, CRA e ações, vocês podem buscar no nosso site de como investir. Tá bom? Muito obrigada a todos e até amanhã com fundos de investimento.